eu quero falar para você lá no final, aonde ele vai dizer, aqui no versículo 11, ele diz assim: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí ele vai dizer: e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdirdes em alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então ele está dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Ele está querendo dizer para os discípulos: eu sou Deus, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Então ele vai começar a dizer aí, nesse capítulo 14, depois no capítulo 15, que ele vai falar: eu sou a videira verdadeira, né? Quem permanece em mim vai dar muitos frutos. Ele vai citando, falando sobre isso. E eu acho tão maravilhoso, estava explicando para as crianças, Jesus, ele é muito sábio, né? Ele é Deus. E uns domingos atrás, eu até ministrei sobre Paulo, ali nas cartas, que Paulo nos deixou uma bênção, só que ele não entregou tudo de uma vez, ele foi entregando um pedacinho em cada carta, e depois ali no final eu somei ali, e formei ali a bênção completa. E a mesma coisa Jesus, ele não vai entregando tudo de uma vez, ele vai entregando aos poucos. Por quê? Porque Deus, ele quer saber o nosso coração, se a gente realmente o quer, o deseja. Então, aqueles que estavam com ele todos os dias, que não perdia ali nada com ele, ele ia entregando, e as pessoas iam somando, e aí conseguia receber por completo aquilo que Deus estava entregando. Então ele começa a entregar, mas ele não termina. Porque muitos ali eram apenas curiosos. Muitos eram fariseus. Eram judeus. Judeus, quando vai falar, muitas vezes está falando sobre os líderes judeus, que estavam ali apenas para tentar encontrar algo que pudesse usar contra Jesus, para poder acusá-lo. Então Jesus, ele vai entregando, e muitas vezes ele fala por parábolas, e depois ele explica somente para os seus discípulos. Porque tem segredos, amados, que não é para qualquer um, é para aquele que é filho. Que é para aquele que está ali junto, que está próximo. Tem coisas que o Pai, isso falando no nosso mundo, ele não dá para todos, ele vai dar somente para o filho. Que está com, o filho está ali permanente com ele, está ali direto com ele. E aqui ele vai dizer, né, ele vai dizer: tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. E ali as crianças estavam perguntando: tia, é só pedir em nome de Jesus que a gente recebe? Como funciona, né? Eu queria pedir isso. E eles estavam conversando. Aí ali foi nascendo essa mensagem. É só pedir em nome de Jesus? Aí o Espírito Santo começou a ministrar. Não é só pedir em nome de Jesus. E Jesus, ele vai começando a explicar. Porque às vezes a gente pede em nome de Jesus e nada acontece. Será que Deus é mentiroso? Não. E Números 19 vai dizer que Deus não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta. Eu já fui tentada, amados. Às vezes, dependendo da batalha que nós estamos enfrentando, às vezes demora para a gente começar a ver algo. E uma vez eu perguntei: Deus, será que aquela palavra era para mim mesmo? Ou às vezes a gente se pega perguntando. Falei, uma vez o diabo, ele veio atacando de tal forma. Eu vi que era o diabo falando. E ele dizia: esquece. Você está vendo que não vai acontecer? Você não está vendo que não tem jeito?
E eu virei para ele: o meu Deus não é mentiroso. Ele não mente. No tempo certo, tudo vai acontecer. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não existe nenhuma fé que Ele não venha recompensar. Vale a pena permanecer em fé. Permaneça na fé, independente daquilo que você está vivendo. Permaneça fiel na fé. Porque Deus não desperdiça nada. Nenhuma lágrima que você derramou é desperdiçada. Ele pega e na hora certa a resposta. E aí aqui no capítulo 15, ele vai continuando, ele vai falar sobre que ele é a videira verdadeira. Ele vai falar: aquele que está em mim, eu nele, e aquele que não é só está, mas que permanece nele, vai dar muitos frutos. E aqui, quando ele fala a videira verdadeira, quer dizer a fonte de vida verdadeira, aquela que realmente tem vida para nos dar. Porque ali havia muitas pessoas pregando um evangelho, muitas vezes, mas não o verdadeiro. E realmente gera vida. Ele estava se referindo ali aos fariseus, que muitas vezes impunham algo que não estava ali. Um peso muito maior do que era realmente. Jesus, ele fala: ei, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Mas eles impunham. Quando eles vão e perseguem a Jesus, porque ele cura num sábado, ali na festa dos tabernáculos, e estavam todos na festa, Jesus entra sem que ninguém o vê, e ele vai para o templo para pregar e orar. E eles questionam a Jesus, porque ele havia curado um homem. E então ele vira para os fariseus, para os judeus, que eram os líderes judeus naquele lugar, e fala: vocês estão adorando mais a Moisés, a lei, do que a Deus. Porque ele está dizendo: vocês fazem circuncisão no sábado para cumprir uma lei de Moisés, que vocês dizem ser de Moisés, mas não é. Ele vai falar: essa lei, ela é de Abraão. É uma lei patriarca, dos patriarcas, começou com Abraão. Mas vocês, mesmo sendo no sábado, vocês circuncisam para poder cumprir, porque tem que ser no 8º dia. Mas vocês não aceitam que Deus cure alguém. Foi meu pai até hoje trabalha, e eu trabalho junto com ele. Então ele falou: como vocês estão, confrontando a palavra. Quer dizer, vocês podem circuncidar para poder cumprir a lei, mas não pode cumprir o amor de Deus. Quer dizer, eu não posso curar, mas vocês podem circuncidar no sábado. Então eles impunham um evangelho que não era o verdadeiro, uma palavra que não era verdadeira para o povo. E aqui ele está dizendo: ei, eu sou a videira verdadeira. Se você permanecer em mim, vai ter fruto. Às vezes pode demorar, fala: pastor, eu não estou vendo fruto, eu não estou vendo o resultado da minha fé, da minha confiança, eu não estou vendo ali o resultado. Mas tem, porque Deus, Jesus, ele vai dizer aqui, ele diz aqui, no versículo 5, ele vai dizer: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e se secará. E o acompanham, lanço no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o quê? O que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então tem também aí um porém. Tudo que eu pedir ao Senhor, que eu pedir em nome de Jesus, eu vou ter resposta, mas eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que permanecer nele. Não adianta um pé lá e um pé cá, um pé lá e um pé cá. Nós temos que permanecer, dizendo: se vocês permanecerem em mim. Eu não estou dando fruto. Será que nós estamos permanecendo na palavra que Ele nos entregou? Porque permanecer em Cristo é permanecer na palavra que Ele tem nos dado.
E muitas vezes Deus nos dá uma palavra, a gente fica, Deus dá mais uma palavra, Deus dá uma palavra, eu já te dei lá atrás. Permanece naquela que eu te entreguei. Permanece. Porque você vai dar fruto, que não há quem que não permaneça em Cristo, que a palavra dele permaneça em nós, que não venha dar fruto. Porque isso é a vontade de Deus, que a gente dê fruto. E aí ele vai dizer, e pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aqui depois ele repete de novo no 16. Ele vai dizer, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E aqui ele entrega mais uma chave, mais uma parte dessa chave. Ele vai dizer, ele começa dizendo, tudo que pedides em meu nome eu vos farei. Depois ele começa entregando, olha, recebe aquele que permanece em mim, e eu nele. E as minhas palavras. Tem muita gente que vai dizer, mas eu estou firme na igreja, eu não estou no pecado, mas não tem permitido a palavra dele permanecer em você e em mim. Ah não, essa palavra não é para mim não. Essa palavra é para alguém que está em casa. Não, Deus, é para mim também. E ela tem que permanecer em mim. E aqui ele entrega mais um pouco. Ele diz, tudo aquilo que pedides ao Pai. É ao Pai. Tudo que eu peço ao Pai, as nossas orações têm que ter direção. Tem que ter alvo. É alguém que é o Deus Pai. As crianças, nossa tia, então eu não peço a Jesus, eu peço ao Pai. Isso, você vai pedir ao Pai, em nome de Jesus. Porque quando a gente pede ao Pai, em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse pedindo ao Pai. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz, Pai, eu te peço, não porque eu duvido, ele diz, porque eu sei que sempre me ouves, mas por causa para que eles venham crer em ti. Porque Deus, Jesus, ele sabia que tudo o que ele pedia ao Pai, o Pai respondia para ele. Então, quando pedimos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse pedindo ao Pai. E tudo que o Filho pede ao Pai, Filho Jesus, pede ao Pai, Ele concede. E aqui, no capítulo 16, Ele vai dizer também. Em verdade, lá no versículo 23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. É como se o Filho estivesse pedindo ao Pai. E Ele diz, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê, gente? Para que a vossa alegria seja parcial? Não, completa. Mas como é que eu peço ao Pai? É só eu chegar e dizer, Deus Pai, eu preciso disso, em nome de Jesus, acabou. Não, tem forma certa também de nós pedirmos. Tiago vai dizer, pedides e não receberes, porque pedides mal. Lembra que eu falei que aos pouquinhos Jesus vai entregando? Vamos para Mateus 21, 22. Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus, né? Escrito por Mateus. Ele vai dizer, Marcos também fala, mas eu gosto de ler de Mateus, ele é mais completo. Mateus 21, 22. Isso tudo acontece junto, no final, gente, porque cada um vai escrever uma parte do que ouviu que Jesus entregou. E isso não foi à toa. Nada é por acaso na Bíblia, na palavra dele. E aqui no 21, 22,
Jesus, ele vai dizer, tudo ali já no final, ele estava preparando, 21, versículo 20, no 22. Ele vai falar na parte da figueira, quando ela está sem fruto, né, aquele espaço, Jesus amaldiçoa a figueira. E aqui, olha só, ele já começa a entregar ali para os discípulos, ele vai dizer, Jesus, porém, no 21, a partir do 21, não é só o 22 não, põe 21, 21. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedides o quê? Em oração, crendo, recebereis. Então ele começa lá atrás para os discípulos, olha, tudo quanto vocês pedirdes em oração, se você tiver fé e não duvidar, e pedir em oração, crendo, recebereis. Mais para frente ele vai explicar. Não é só pedir com fé em oração, mas pedir ao Pai, em nome de Jesus. Mas para isso é preciso permanecer em mim, estar em mim, permanecer na minha palavra. Então, a gente tem que orar. Tudo que nós formos pedir, nós temos que pedir em oração. Porque em oração, gente, a oração, ela nos conecta ao mundo espiritual. Ela nos conecta. A oração nos conecta ao Pai, a Cristo. Nós estamos parando tudo e dizendo, eu estou entrando no mundo espiritual. Eu estou entrando em oração. A gente consegue falar o dia todo com Deus, falar com o Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias. Você pode conversar com Ele, falar o dia inteiro com Ele, envolver Ele em tudo. Mas isso não é oração. Você está conectado, é diferente. Espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou tentando transmitir para vocês. A oração é diferente de comunhão. O Espírito Santo, a gente leu, quando eu estava falando sobre as cartas, que Paulo, ao entregar, em um dos versículos ali, a bênção, ele vai falar que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Então, ele mostra que para cada um da pessoa em Deus ali, que nós temos a pessoa, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, há uma maneira de nos relacionarmos com Ele. Jesus nos relaciona por causa da graça, Ele morreu por nós, Ele se entregou, é a graça de Deus, o favor imerecido. Nós lembramos o que foi que Cristo fez, lembramos da cruz. Quando a gente participa da ceia, a gente está fazendo em memória do que Ele fez por nós na cruz. Que Ele morreu por nós, Ele perdoou nossos pecados, Ele nos limpou. Ele nos deu ali o acesso novamente ao Pai, através dEle. E a gente acessa a Deus por causa do amor. Deus é amor, é o amor que vem dEle, que é amar o próximo, que é se entregar totalmente. O amor que se entrega. O amor de Deus, ele envolve renúncia. Ele entregou o Filho. Então, o amor de Deus é isso, é saber amar o seu próximo, é saber se entregar por completo, é saber renunciar. A gente se relaciona com Deus dessa forma, entregando tudo, abrindo mão de muitas coisas e amando. E com o Espírito Santo, a gente se relaciona com comunhão. Conversando, todos os dias, dando um bom dia para o Espírito Santo, convidando Ele a estar com você no seu trabalho, pedindo direção, porque o próprio Jesus diz, esse que eu vou deixar para vocês, Ele vai te aconselhar, Ele vai te orientar, Ele vai te ensinar, Ele vai te ajudar a você orar da forma correta. Ele é nosso amigo, nosso companheiro, Ele está junto. Olha, Espírito Santo, eu vou entrar em oração agora, porque eu preciso fazer a minha petição ao Senhor, Deus Pai.
Mas eu não quero entrar na presença, não quero entrar em oração de qualquer forma. Então eu peço a Ti, Santo Espírito, que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, que você me conduza nessa oração, porque você conhece o mundo espiritual, você conhece o amanhã, você realmente conhece o meu coração e sabe o que realmente eu preciso. Porque nem tudo o que eu acho que eu preciso, realmente eu preciso. Então me ajuda a pedir de forma certa, de forma correta, para que eu possa ser respondida. É envolver os três em tudo. É estar conectado ao Espírito Santo. Porque se eu estou conectado ao Espírito Santo, eu estou conectado ao Pai e ao Filho. Porque o Pai se revela ao Filho e os dois se revelam ao Espírito. Revela a mim através do Espírito. E aqui ele vai dizer: se tiverdes fé e não duvidar, eu ter fé não me ausenta de muitas vezes duvidar. De eu duvidar. Porque o que é fé? A fé lá em Hebreus 11, abre lá em Hebreus 11, 1, vai nos falar o que é a fé. Mas eu queria que você lesse, põe para mim na NVI, por favor. Colocou? NVI? Ora, a fé é a confiança daquilo que espera. E a certeza das coisas que não vemos. A fé é a confiança, eu confio, porque eu estou esperando. E a certeza daquilo que eu não estou vendo. Mas muitas vezes o diabo vai tentar colocar dúvida. Porque ele está falando, se tiver fé, é para ter fé e não duvidar. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Você ouviu a palavra, a fé já está sendo entregue no seu coração. Mas se você duvidar, você anula a sua fé. E algo tremendo, eu estava comentando com o irmão Zé. Abre sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 15. O Espírito Santo estava ministrando isso no meu coração e eu fui pedindo: Deus, é isso mesmo que eu estou entendendo? Espírito Santo, é isso que o Senhor está revelando? Eu queria ter certeza para mim não falar só da minha boca. E Deus, eu ouvi uma ministração do Luciano Subirá, que eu amo ouvir ele. O Luciano Subirá, o nosso pastor Rogério, nossa pastora e Joy Bevir, gosto muito de ouvir eles. E ele, em uma das ministrações que ele estava falando, ele citou sobre isso. Eu falei: Deus, obrigado. O Senhor está testificando que realmente é o que o Senhor estava ministrando no meu coração. Aqui em Gênesis 15, Deus aqui visita Abrão. Versículo 1 vai dizer assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão. Aqui ele estava falando do que aconteceu ali. Né? Ele teve a experiência ali com Melquisedeque, né? Que ele abençoa Abrão. Passando isso, veio isso aqui, esse acontecimento. Veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. E disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar por herança essa terra.
Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte da outra, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, né? Sabe que com certeza que a tua posteridade será... Aí ele vai começar a revelar ali para Abrão que a sua posteridade seria escrava, falando do povo lá no Egito, lá em Êxodo. Mas o que eu quero dizer aqui? Veio, depois daqueles acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Abrão, então, Deus começou a falar com Abrão através de uma visão. Começou a falar com ele. Ele ouviu a voz. E depois Deus começou a trabalhar com ele. Isso dá a entender que era de dia. Porque depois que Deus fala com ele, Deus pede algo para Abrão. Amém? Ele pede algo. Então ele já estava acordado, porque ele pede para que ele sacrifique. Ele pegue 3 animais, corte eles no meio, e ele corta no meio e coloca a metade de cada um de frente com o outro. Só com um vão que os separava, só as pombas que ele não cortou. Depois você vai ver que aí vem, né, como se fosse uma tocha, um fogo que passa esses animais, que é a aliança que Deus faz com ele. Porque o único que estava se entregando tudo ali era Deus, essa aliança com Abrão. Mas o que eu quero falar para vocês, era de dia, quando Deus fala para Abrão, olha para o céu e vê se você pode contar as estrelas. Deus começa a falar com ele numa visão. Ele ouve a voz de Deus. E Deus manda ele sair para fora. Ele estava em algum lugar, dentro de casa, não sei. Ele fala, vai para fora. Olha para as estrelas. Provavelmente era de dia. Alguém consegue ver as estrelas de dia? Mas elas estão lá? Estão. Ele diz, você consegue ver as estrelas e contá-las? A Bíblia fala que ali Abraão creu. Isso foi imposto como justiça. Ele creu. Desde ali. Ele foi imposto ali como, né, imposto a ele como justiça, naquele momento que ele creu. Ele não estava enxergando as estrelas, mas ele sabia que as estrelas eram muitas. É isso que a fé nos faz. Ela faz a gente enxergar aquilo que não vemos ainda neste mundo, mas eles estão lá. Nós enxergamos o mundo espiritual. É como se, quando você entra em oração, você está em fé. Você vai orar pedindo, mas a fé não depende só da oração, você vive em fé. Você começa já a desenhar, a projetar, a ver aquilo que Deus falou com você. Deus fez com que Abraão conseguisse imaginar, desenhar, visualizar o que ele queria para Abraão. É isso que Deus ele quer. Olha, sai, vem para fora. Sai desse mundo físico, natural que você vive e entra no meu mundo. Vem enxergar o que eu enxergo. É como se a fé te desse um acesso, como se fosse um portal. E você coloca ali o seu rosto dentro, ou entra por completo. E você enxerga. Ali está a minha bênção. Eu estou enxergando já aquilo que Deus falou comigo. Eu saio e volto para este mundo. Eu não estou vendo. Eu entro, eu vejo. Eu saio, eu não vejo. Um exemplo disso. Eliseu. Quando os reis se levantam contra Eliseu. Porque Deus revelava todas as estratégias para ele. Dos ataques, né, para o rei. E Eliseu ia lá e contava.
vai atacar dessa forma, vai atacar dessa forma. E o rei adversário falou, não é possível, tem algum espião aqui, porque ele sabe de todos os ataques que eu estou formando para ele. Não tem como ele saber, tem algum espião. Aí eles falam, sabe quem é o espião? O profeta, o Eliseu. Deus conta tudo para ele. E aí então ele manda vários exércitos e matar Eliseu. E matar ele. E aí o seu servo, que eu esqueci o nome dele agora, que anda com ele, assim como ele andava com Elias, ele fala assim, Eliseu, tem um exército aí para te matar. E agora? Ele falou, mas é o que tem com a gente. Ele falou, não, você não está entendendo. É um exército imenso. Mas eu estou falando que tem um exército muito maior conosco. Ele olha, só vê ele e Eliseu. Eliseu faz, Deus, abre os olhos dele. E ele enxerga um exército de carruagens e cavalos de fogo. E o exército que estava com Eliseu era muito maior do que o exército que estava com o inimigo. É isso que Deus ele quer. Que nós possamos enxergar com os olhos da fé. É entrar no mundo espiritual, entrar no reino de Deus. Não falo mundo espiritual, é o reino de Deus. É o reino. A fé nos faz acessar o reino, enxergar o que já está lá. Porque a certeza é isso, é a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas ela já existe. Não é negar que está doendo, é você crer, está doendo. Aqui no mundo natural, no meu natural, ainda existe essa situação. Mas eu estou enxergando o meu futuro, eu estou enxergando no mundo espiritual, que aquilo já é meu e eu tenho que acessar. E como eu acesso? Com fé, em oração, permanecendo em Deus, crendo. Pedindo ao Pai, em nome de Jesus, porque Deus não nos concede por causa de nós, Deus nos concede por causa do Filho. É por causa do Filho. Aqui no 16, deixa eu ver se eu acho aqui no João, eu não tinha separado. Jesus vai dizer, tudo o que eu faço, é eu que faço, mas é por causa do Pai que faz através de mim. Acho que é no 15 ou no 16 que eu estava lendo. Deixa eu achar aqui. No 16:15, põe para mim, por favor. Na ARA. Tudo quanto o Pai tem, é meu. Por isso é que vos disse que há de receber, que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então ele vai dizer, tudo quanto o Pai tem, é meu. Tudo. Tudo pertence a Ele. Tudo pertence ao Pai. Aí ele vai dizer aqui no versículo, deixa eu achar o outro aqui. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui. Aqui no 15, né? Vamos ler de novo no 15:15, vai dizer, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E aqui, no João, acho que é 10:41, deixa eu olhar aqui. Dez 30, perdão. Vai dizer, eu e o Pai somos um. Mas, pastor, se é Jesus ali no primeiro, ele vai dizer que é Ele quem faz, porque eu tenho que pedir ao Pai? Porque essa é a hierarquia. A gente pede ao Pai, o Pai libera para o Filho realizar.
Jesus não fazia nada sem que o Pai o permitisse. Eu não estou achando, eu tenho que achar o outro versículo, não estou achando. Ele diz, tudo que eu faço, não faço por mim mesmo, mas o Pai quem faz através de mim. A gente pede ao Pai, o Pai libera o Filho, porque o Filho está pedindo. E o Jesus, ele vem e realiza em nós. Pois que ele diz, tudo que pedides, eu vos farei. Mas é o Pai que libera primeiro. É o Pai que libera. Deus tem bênçãos para liberar para nós. Deus tem respostas para serem liberadas para nós. Vamos acessar. Mas lembrando que há atitudes que temos que fazer. Não é só pedir. Nós temos que estar em Deus, estar em Cristo, que é a palavra, e ela estar em nós. Ter fé. E que é também ter fé. Coloca para mim de novo Hebreus 11:1, por favor, no ANVI. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos. Você tem que esperar algo, desejar algo. O que você deseja? O que você almeja? O que você sonha? Porque não adianta também chegar para Deus e falar, Deus, eu quero. Ele está falando, quer o quê? O que você está esperando? O que você almeja? O que você sonha? Jesus uma vez chegou e disse, o que queres que eu te faça? Será que Jesus era cego? Não sabia que aquele homem precisava enxergar? Ele está dizendo, o que você quer que eu faça? Nós temos que saber o que nós queremos. A fé é a confiança daquilo que esperamos. Então, eu já tenho algo que eu quero. Você tem certeza do que você quer? E aí, vem a certeza daquilo que você ainda não vê. Eu lembro que lá na Graça, tinha o pastor Joel, lembra do Joel? Eu lembro que o filho dele, uma vez ele deu esse exemplo, o Gabrielzinho. Ele chegava, todos os carros que ele via, ele falava que queria. Pai, eu quero um Fusca. Eu quero azul. Depois ele viu, não, eu quero esse carro aqui. Aí depois passava outro, não, eu quero aquele. Ele tinha 4 aninhos. Não, eu quero aquele. E aí ele deu esse exemplo numa das ministrações dele. Ele falou, às vezes nem a gente sabe o que a gente quer. Chega para Deus e fala realmente o que você quer. Qual é o desejo do seu coração? Por isso que entra a comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele conhece o seu coração como nem você conhece. E ele vai trazer a sua memória e trazer ao seu coração aquilo que você realmente precisa e que você tem que pedir para o Pai. E aí você vai pedir a coisa certa, do jeito certo, e você vai estar recebendo. Porque às vezes nem a gente sabe o que a gente quer. A gente vai pedir para Deus, mas não sabe expressar o que a gente realmente quer para Ele. E Deus, Ele quer, porque Ele tem prazer em nos dar em detalhes. Ah, mas se Ele sabe antes mesmo de eu pedir, realmente, Ele sabe antes de eu pedir, mas não me ausenta de eu pedir. Por isso que entra a comunhão, gente. Porque Deus não trabalha sozinho, Ele trabalha com o Filho e trabalha com o Espírito Santo. É os 3 em 1. Espírito Santo, me ajuda aqui, que nem eu sei o que eu quero pedir. Nem eu sei o que eu quero que o Senhor faça no meu cônjuge. O que eu quero que o Senhor faça nos meus filhos, no meu trabalho, na minha vida. E o Espírito Santo vai trazer para você. E você vai pedir ao Pai. Então, a fé é a confiança daquilo que você espera. Quer dizer, você já tem o desejo. Você já tem o desejo. E você então traz. Porque lá em Hebreus também vai dizer que é Ele quem chama à existência as coisas que não existem como se já existisse. Abraão creu contra a esperança. Porque ele sabia da promessa que Deus tinha dado para ele. Que nem que ele ressuscitasse a Isaac de novo, mas ele ia ter essa descendência dele. Aí ele dizia, Deus, o Senhor falou comigo. Eu quero isso.
Como o Senhor vai fazer? Onipotente, onipresente, onisciente é o Senhor, não sou eu. A minha função é levar até o Senhor. Ele está aqui. E Ele vai operar em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Ele, em nome de Jesus.